Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Como você bem sabe, meu nome é Eduardo Saig, sou um homem branco cis hétero, tenho um cabelo curto, estou usando um óculos de grau, uma barbazinha por fazer, estou usando uma camisa polo preta, uma grande tatuagem no braço direito, estou sentado numa mesa de podcast tradicional, do meu lado esquerdo tem uma televisão grande, com o nosso logo laranja escrito, com fundo laranja, com o nosso logo escrito em branco. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, Paulo Leitner, também conhecido como um dos membros do HR Labs. Paulo, seja bem-vindo ao TechCast. Se autodescreva para quem não consegue ver essas nossas carinhas lindas. Boa, olha, a minha descrição é muito parecida, na verdade, com o Edu, né? Eu sou um homem branco, com a barba por fazer, talvez a barba mais branca que a do Edu, cabelo curto, tô sem óculos também, com uma polo preta, isso. Sentado aqui de frente pro nosso Edu Saig. E ele tem uma voz de locutor de rádio muito mais agradável do que a minha. Paulo, como eu sempre começo, vamos falar da tua formação. Você é formado em psicologia. Por quê? Infelizmente, eu sou formado em psicologia porque eu acho que na minha adolescência eu não tive um adulto com visão de mundo para me dizer como as coisas são. Eu acho que, né, voltando lá para os meus 18, 19 anos, a gente é uma fase muito romântica da vida, a gente acha que vai mudar o mundo, etc. Eu tinha duas coisas na cabeça. Ou eu ia ser guitarrista, ia estudar música, ia ser maestro e tocar guitarra, ou ia fazer psicologia. Minha mãe é psicóloga, talvez é a única referência que eu tenha de um profissional. Meus pais separados, eu já não via meu pai, minha mãe trabalhava muito, então acho que foi uma escolha muito confusa da minha formação. Mas enfim, acabei entrando na faculdade de psicologia. Cursei 5 anos, acho que foi muito sofrido para mim, porque no meio do caminho eu percebi que, a minha onda era recursos humanos, já estava no meio da área de recursos humanos, não ia deixar para trás 2 anos e meio, 3 anos de formação e também não me via fazendo administração. Eu acho que naquele tempo a ideia de psicólogos trabalharem no RH já existia, tal e qual existe hoje, então eu terminei minha faculdade de psicologia, mas sinto muito por ter feito psicologia. É um curso lindo, é um curso muito bacana, para quem vai ser psicólogo. Eu acho que para quem vai sentar numa cadeira de RH, existem outros tantos cursos que te ensinam a resolver problemas em empresas, administração, economia, qualquer engenharia, etc. Eu acho que teria sido mais proveitoso para a minha carreira, propriamente, do que fazer psicologia. Você nunca pensou em fazer clínica, por exemplo? Nunca te passou pela cabeça? Eu acho que no primeiro ano de faculdade, sim, né? Depois você começa a querer trabalhar, começa a querer ganhar um dinheirinho. Eu vi que para você trabalhar no mundo de psicologia clínica, você ia ser, sei lá o quê, né? Estagiário num hospital, eu não queria aquilo. E para você ter um estágio legal, você precisava ir para o RH. E eu consegui um estágio no RH. E eu acho que me dei bem na área, gostei de fazer aquilo que eu fazia. E psicologia ficou quase como um curso que eu estou fazendo que não tem mais nada a ver com aquilo que eu estou fazendo como trabalho. A gente teve, né? Eu estava pensando nisso vindo para cá, teve sim um curso, né? Uma matéria que acho que era psicologia do trabalho, qualquer bobagem dessa, mas que falava mais das doenças ocupacionais do que qualquer outra coisa. Então, parabéns para você que é psicólogo, que gostou da sua formação. Eu que trabalho com recursos humanos não consigo ver na minha formação algo que tenha realmente acrescentado, exceto, claro, o tato da gente ter com o ser humano, etc., mas isso não é exclusividade da área de psicologia. Mas é isso, um psicólogo formado em 2004, pelo que eu me lembro. Você sempre foi muito direto, muito objetivo nas suas colocações. Quem deve trabalhar com recursos humanos, na sua visão? Eu acho que, primeiro que a minha opinião não tem nenhum objetivo de agradar ninguém, né? Eu falo aquilo que eu penso, como eu penso. Eu acho que quem tem que trabalhar na área de recursos humanos são pessoas que querem resolver problemas que envolvam pessoas. No final das contas, eu acho que toda a área de uma empresa, o mindset principal é como que eu resolvo os problemas que vão aparecendo na minha frente. Não digo que empresa é um apanhado de problemas, mas no final das contas, para você evoluir em determinado aspecto, seja numa cadeira de vendas, em tecnologia, em finanças, problemas têm que ser resolvidos. E é por isso que eu falo que a formação em psicologia não é das melhores, porque ela não te ensina a resolver problema nenhum. Cara, eu acho que quem tem que trabalhar em RH é qualquer pessoa que queira resolver problemas que envolvam pessoas, que não são problemas tão objetivos assim como um problema matemático, um problema de engenharia, etc.
Eu acho que quem tem que trabalhar no RH também é uma pessoa que não pode precisar de muitos elogios o tempo todo, né? O RH é, sim, uma das áreas mais preteridas das empresas. Os salários são os mais baixos. Estou falando desde o começo da carreira até o C-Level. Nunca vi um C-Level de RH. Tá bom, tem a Joana da empresa XPTO, mas, no geral, são as carreiras mais mal pagas de uma empresa. Então, assim, é um trabalho, carreira muito legal. Você realmente constrói a empresa a partir disso, mas não é a carreira mais acelerada, não é a carreira que você vai ter elogios e reconhecimentos como comercial tem, por exemplo. Mas eu acho que é uma carreira em que o espaço para quem é bom e para quem resolve problemas de gente ainda é bastante... Né, tem, acho que, bastante espaço. Você sabe, né, Edu, eu sou muito crítico ao RH. Eu acho que os RHs, no geral, na maioria das vezes, não estou falando do seu RH em específico, o seu RH provavelmente é muito bom, mas, no geral, o RH é uma área composta por pessoas muito mal formadas, que resolvem as coisas de uma forma muito mal resolvidas, e que é carente de pessoas e profissionais que realmente sabem resolver problemas. Sei que minha opinião pode ser dura, sei que você pode não gostar, mas é como o Paulo Leitner pensa. Concordo com você. Durante muitos e muitos anos da minha carreira como headhunter especializado na área, na contratação de profissionais de recursos humanos, eu sempre perguntei por que as pessoas começavam a trabalhar com RH, né? Como que elas foram parar lá? Uma parte significativa delas, talvez mais 50%, foi o que sobrou. De várias áreas. Então, e é claro que eu acho que isso já está mudando, porque a área de recursos humanos está ficando cada vez mais conhecida, não reconhecida. Então já existem profissionais que querem trabalhar com recursos humanos, mas eu acho que nessa época, e principalmente ainda hoje, a gente tem uma camada muito importante de lideranças, que foi o que sobrou. E aí, invariavelmente, você acaba tendo uma área que ela é subvalorizada, porque uma parte significativa, talvez, dos profissionais não conseguem ir além daquilo. E tem outro grande problema, Paulo. RH, você não tem, tirando a parte legal, né, que é o cumprimento das leis, você tem poucos direcionamentos conhecidos do que é certo e do que é errado. Então é meio, cara, faz aí. E se deu certo, deu. Se não deu, você esconde. Porra, é muito legal você falar isso, né? Porque eu acho que junta com uma outra ideia também muito crítica minha, de que eu acho que pelos profissionais de RH, no geral, não terem se formado em faculdades ou em cursos que os ajudam a entender como uma empresa funciona e criam um mindset de você precisa resolver problemas. Você pega um engenheiro, o engenheiro deve ter ali uma parte do curso que é realmente muito técnica, mas boa parte do curso é uma formatação do mindset de que, cara, você é um cara feito para resolver problemas. Você vai resolver problemas que nunca existiram antes. Então não adianta você querer buscar uma fórmula pronta. É isso. Você tem que entender o problema e dar a solução adequada. Eu acho que uma crítica que eu trago ao RH, justamente pelo RH não ter esse mindset de resolução de problemas, é que, no geral, as pessoas de RH adoram criar fórmulas de bolo e copiar a fórmula de bolo do amiguinho. O famoso benchmark. Você abre o grupo ali no celular de RH, a única coisa que o pessoal do RH sabe fazer é, vamos fazer benchmark para entender como o amiguinho do lado está resolvendo o problema. Então, acho que falta muito para o RH essa ideia de, cara, qual que é o problema real da empresa e quais recursos e ferramentas eu tenho, eu líder de RH, ou eu profissional de RH, para resolver este problema com essas características e sair do outro lado melhor do que a gente entrou. Eu acho que o romantismo do RH, o RH tem uma pegada muito romântica também, né? Eu adoro pessoas. Eu adoro pessoas, minha função é cuidar de pessoas por amor. Porra, legal. Isso é importante para o RH. Na pandemia eu cuidei de muita gente, mas quando a gente resume a função de RH, cuidar de pessoas, aí você joga a área toda para um patamar muito menor do que ela consegue. Então, acho que boa parte da minha crítica ao RH vem por eu ter convivido com pessoas que o tempo todo estavam querendo colocar soluções dadas pelo Google, pela Netflix, e nunca olhavam o problema que estavam nas suas mãos, como um engenheiro faz, e cria uma solução para aquele problema em específico. Acho que a área de recursos humanos vem se amadurecendo em algum aspecto.
Eu tenho visto, talvez como um movimento mais amplo da sociedade, então nada muito rápido, né? Um movimento lento, pessoas de outras formações entrando. Acho que tem sido cada vez mais comum, por exemplo, engenheiros, pessoas de tecnologia, administradores começando a assumir cadeiras de RH e fazer um trabalho muito bom, porque essa galera sim tem um mindset de como que eu resolvo problemas, qual que é a melhor solução para o problema que está se manifestando hoje na minha empresa e não qual que é a melhor fórmula de bolo que eu vou aplicar para esse problema. Então, eu tenho visto um amadurecimento do RH nesse sentido. Sinto informar para quem é de um RH mais antigo, formado em psicologia, que é amor por pessoas, RH por paixão. Essa galera logo mais começa a perder espaço. Já está perdendo espaço porque não consegue criar um diálogo com o líder do negócio. Não fala de negócio. Não fala de negócio, né? Paulo, você falou que fora das câmeras você está fazendo também trabalho de recrutamento, né? Vamos abusar dessa sua experiência, porque eu sei que você também já fez muita coisa. Como que um líder de negócio tem que avaliar um líder de RH? Qual a tua visão? Boa pergunta. Primeiro que eu vou falar algo que a gente fala muito na The HR Labs, né? Que um bom profissional de RH, a gente fala muito para HRBPs, mas eu acho que o HRBP é talvez uma analogia para cargos de liderança. Tem que conhecer de RH and de negócio. E é na mesma proporção. Tá? Não adianta você conhecer muito de RH e a superfície do negócio. Não estou falando que um HRBP ou um diretor de RH tem que saber vender. Não estou falando que um diretor de RH tem que saber fazer uma campanha de marketing. Mas, cara, você precisa saber como que é a cadeia de valor de uma empresa. Você precisa saber quanto que está se gastando no marketing, quanto de lead está gerando, quanto de lead está sendo convertido, quanto de cada vendedor está vendendo. Se você não conhece isso, você não consegue utilizar o seu conhecimento de RH para alavancar os pontos que precisam ser alavancados. Então, acho que essa é talvez uma forma. Cara, o quanto a pessoa de RH conhece do negócio para conseguir discutir com o diretor de tecnologia e aportar valor ali. Porque senão fica aquele negócio, o diretor de tecnologia fala o bit byte dele, o RH não entende, cara, não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que essa é uma visão de como que pode ser avaliado. Eu acho que uma outra visão também muito importante, não sei se existe uma relação de casualidade entre elas, eu estou deixando minha cabeça fluir, é a capacidade que o RH tem de influenciar a empresa, né? Pouco adianta o RH criar processos lindos, pouco adianta o RH ter um sistema maravilhoso, se lá na ponta a galera está cagando para o que está acontecendo e o RH não consegue mudar essa realidade que acontece em muita empresa por aí. Tem muita empresa por aí, se você está assistindo, talvez você se identifique, que o processo de avaliação de desempenho é para forma. Ele não gera as consequências que tem que gerar, nem de promoção, nem de demissão, nem de desenvolvimento, é para forma. Fizeram porque tinha que fazer, porque entendiam que na fórmula de bolo tem que ter aquilo, mas o RH não é capaz de influenciar a empresa através do seu instrumento. Da mesma forma, RHs que influenciam a empresa, muitas vezes não precisam nem ter uma avaliação de desempenho para conseguir fazer com que os potenciais colaboradores de alto desempenho, aqueles que são de baixo desempenho, tenham seus desempenhos reconhecidos, seja para desenvolver, seja para desligar. É óbvio que um sistema de avaliação de desempenho ajuda, mas, cara, um RH que influencia a empresa, ele consegue trabalhar a questão de meritocracia, mesmo sem ter um instrumento mais preciso ali. Então, acho que a capacidade do RH influenciar a empresa também deve entrar na conta de um CEO, por exemplo, quando esse CEO está avaliando uma estrutura de recursos humanos. E eu acho que uma terceira forma é aquilo que eu já falei, é a capacidade do RH pensar por conta própria, né? Ao invés de trazer as fórmulas e soluções que o mercado geralmente dá, é a capacidade do RH olhar a bola no chão, entender o que está acontecendo e jogar junto com os diretores de forma a acho que fazer a empresa avançar. O RH que é avaliado pelo seu conhecimento em RH, ele não está sendo avaliado no seu valor que ele aporta para a empresa. Você trouxe dois assuntos interessantes. A primeira coisa é o seguinte, a gente vai falar bastante sobre HR Labs, mas um dos grandes desafios que a área de Business Partner tem é influência. Em linhas gerais, como que um profissional de recursos humanos consegue influenciar ou criar influência na empresa? Eu entendo que essa é a melhor ferramenta para ele existir ali. Como? Putz, é uma construção. Eu não tenho uma bala de prata que eu falo, faça assim que você vai ganhar a influência.
Influência, primeiro, é uma consequência, né? Não é uma causa inicial. Você não começa a desenvolver sua influência desde cedo, você começa desenvolvendo sua credibilidade, você começa desenvolvendo o seu conhecimento da realidade das outras pessoas, você começa mostrando o que você conhece daquilo que você gerencia e dali a pouco você começa a influenciar as pessoas. É que nem aquela fabulazinha, né? Não, como que é um negócio bonitinho que falam? Não atrai os pássaros, cuide do jardim que o pássaro vem. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Faça bem feito o seu trabalho, comece a mostrar valor, comece a mostrar razão naquilo que você tem, que você aos poucos vai começando a influenciar. É óbvio, cargo pesa. A hora que você é diretor, que você chega numa área, você influencia muito mais. Mas não acho que é necessário hierarquia para você influenciar. Por outro lado, se você não tem credibilidade, né, você oferece ações de RH completamente deslocadas da realidade. Você não ajuda o líder da empresa, da área, a liderar aquela área. Você não aporta um valor real para as pessoas que estão ali, você só está ali distribuindo processos, regras. Cara, você não vai ter sua influência. Então, de novo, acho que não tem uma bala de prata de como você influenciar pessoas, mas acho que tem aí um pano de fundo no qual a credibilidade, o conhecimento do dia a dia do negócio, a proximidade com o negócio te traz. O que eu sei é, sem influência, o teu RH não vai muito longe. Sem influência, você vai ter, no máximo, a força de uma política que foi assinada ali por alguém, que vai funcionar por 1 ou 2 meses, e depois a própria empresa vai acabar deixando de existir. Então, de novo, acho que se você quer ser um RH poderoso dentro da sua empresa, dentro da área que você atende, a principal valor, a principal característica que você tem que trabalhar em si mesmo é como você influencia mais aquela área. Influenciar não é só influenciar a liderança, né? Eu acho que é você influenciar as pessoas que estão ali também. Então, o HRBP, eu acho que ele tem um papel sofrido. Eu postei, a gente postou recentemente na The HR Labs, que tem muito glamour quando a gente fala de HRBP, mas o trabalho de HRBP ele tem uma carga operacional muito grande. Você tem que conhecer as pessoas, você tem que ser conhecido. Se você não é visto, você não é lembrado, e quando eu digo você não é lembrado, não é só a sua figura, a sua pessoa, é aquilo que você representa. Então tem que estar presente, cara, tem que estar gerando valor para a galera, tem que estar resolvendo o valor da galera, tem que estar desenvolvendo liderança, e eu acho que com isso a gente começa a ter mais influência. O grande problema é que a gente consegue fazer isso muito bem em nível tático. No gerente, no coordenador, legal. Quando vai para a diretoria, quando vai para o C-Level, que acho que a gente tem mais dificuldade. E quando o C-Level não compra uma ideia, e ideias que C-Level compram são sempre ideias transformadoras dentro da empresa, ninguém tem que vender para o C-Level a ideia de fazer um projetinho desse tamanho. Ideias que a gente vende para o C-Level são de mudanças significativas. Eu acho que é aí que a gente começa a perder terreno. Eu acho que é aí em que o RH deixa de conversar no mesmo nível em termos de negócio, etc., para conseguir influenciar um C-Level. Então, em termos de influência, acho que o desafio do RH está, no geral, tá? É óbvio que a sua empresa deve ter um RH muito melhor que isso, mas acho que, no geral, o desafio do RH está em conseguir influenciar o C-Level. E eu acho que boa parte da dificuldade que a gente tem vem daquilo que eu já falei lá no começo. A gente não está habituado a resolver problemas, a gente está habituado a dar respostas prontas. No nível de C-Level, ninguém aceita a resposta pronta, né? Então, acho que é isso. Um pouco de como a gente desenvolveria, talvez, a influência dentro do nosso grupo. E a segunda pergunta que eu te fazer, Paulo, é a seguinte. Também não tem resposta certa, mas eu acho que é uma pergunta muito importante que de vez em quando me fazem. Edu, como que eu melhoro profissionalmente? Como que eu me integro? Como que eu consigo desenvolver um senso crítico para eu saber do que está acontecendo? Como que eu saio do nível operacional para o nível tático? Primeiro você precisa ter boas referências, né? E aí eu acho que em termos de Brasil, aqui no Brasil, a gente está muito mal de referência em termos de RH. A minha provocação é, pensa nos perfis de RH que você escuta por aí, que você segue, pensa nas empresas e comunidades que formam RH. A gente está sempre falando do básico, né? A gente está sempre falando do beabá. A gente está sempre falando do como construir um indicador de turnover, como construir no seu... As conversas são as mesmas há 10 anos. Muito mais do que 10 anos, né? Eu tenho 45 anos de idade, comecei a trabalhar no RH com 19. Naquele momento a gente falava sobre RH estratégico. Abre o LinkedIn hoje.
vê qual que é o termo mais associado ao RH. Ai, porque o RH tem que ser mais estratégico. Então, cara, a gente não evoluiu. A gente evoluiu muito pouco. E eu acho que, cara, você quer dar um próximo passo, você precisa começar a ter referências melhores. Eu acho que você precisa começar a ter referências de como resolver problemas, de como utilizar o conhecimento de RH para você fazer um assessment da sua situação e você entender qual é a melhor ferramenta e aplicar. Se a gente está sempre no nível básico, está sempre olhando a mesma matéria da pré-escola, você não vai evoluir. Eu acho que a primeira coisa que eu falo para um profissional de RH, cara, você quer ir para o próximo passo? Vai entender remuneração. Ponto. Vai entender remuneração. Ai, mas é departamento pessoal não é estratégico. Vai entender de remuneração. Você vai entender que é na remuneração em que todos os subsistemas de RH se amarram. Você vai exercitar um raciocínio lógico, matemático, cartesiano, que a gente não está habituado a ver no RH. Você vai começar a estar muito mais próximo de outras diretorias, como financeira, por exemplo. Você vai começar a interagir com questões orçamentárias muito melhor. Então, você é um profissional de RH, que está ali um coordenador, um gerente, um HRBP, quer uma dica de como ir para o próximo passo? Vai estudar remuneração. Não tem um curso ainda para falar sobre influência de C-Level. Talvez um dia na JHR Labs a gente tenha, mas vá estudar remuneração. Eu acho que primeiro, o mercado brasileiro de RH ele é muito dividido, né? O que é departamento pessoal, que é um pessoal super mal cuidado, é um pessoal super mal valorizado, mesmo dentro do RH. E existe o time de RH, pomposo, glamuroso, tá na mesma merda, desculpa o palavreado, do time de DP, recebe tão mal quanto comparado com as outras pessoas da empresa, mas é uma área um pouco mais nobre, talvez. Se esse pessoal de RH começar a entender um pouco mais como funciona a remuneração, não estou falando para entender todo o resto, não. Relações trabalhistas, não precisa disso. Vai entender remuneração. A tua cabeça, como HR, como HRBP, vai expandir muito mais. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Trabalho com RH desde 99, 2000, mas foi ali em 2008, se não me engano, que eu assumi uma área de departamento pessoal pela primeira vez. E foi ali que eu me formei um diretor de RH, porque é ali que eu comecei a entender o quanto a avaliação de desempenho não é tão soft quanto a gente está imaginando. Ela tem que ter um alicerce baseado em remuneração. Quando você dá uma nota alta para um colaborador que não deveria receber essa nota alta, você não está só passando a mão na cabeça dele, você está distorcendo toda uma tabela salarial que pede um nível de senioridade para aquele nível de cargo. Então, puxa, primeiro passo, vai entender remuneração. Depois, acho que tem outros demais passos para a gente dar como RH. Excelente. Paulo, você falou que você trabalha desde 98, 99. O que de fato aconteceu de novo de lá para cá? De novo mesmo, você falou, putz, isso é novo. O home office é novo. Sim. O Slack é novo. Mas, cara, eu acho que, para não ser tão crítico, eu acho que a questão de clima, cultura, evoluiu bastante, né? Eu acho que hoje entende-se muito mais sobre como medir o clima e quanto isso é importante. Pesquisas de pulso, eu acho que é uma baita de uma evolução em relação ao que se conhecia de clima até então. Traz mais velocidade das coisas. Pesquisa de clima sempre foi algo de 1 ano, 6 meses. No dia de hoje não faz o menor sentido você medir a cada 6 meses alguma coisa. Mas o RH não evoluiu tanto, e nem sei se deveria ter evoluído tanto, cara. A questão de você fazer a performance de um time melhorar não é de hoje, né? Desde sempre a gente fala isso. Então, acho que a missão do RH não mudou muito. Talvez os recursos que a gente utilize, sim. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer um anúncio no jornal para contratar alguém. A gente tem o LinkedIn Recruiter, tem Headhunters. Mas eu acho que na sua essência a gente não mudou. Que é, cara, como é que a gente olha para um time, como é que a gente atua no time através de políticas, processos, influência e etc. para que esse time performe melhor. Eu acho que lá fora talvez o RH tenha evoluído mais do que aqui no Brasil. O cenário brasileiro ele é sempre um cenário no qual é mais fácil você substituir alguém do que você administrar bem para que essa pessoa fique. E a gente sempre conviveu com um desemprego muito alto, sempre foi muito fácil contratar no Brasil. E eu acho que isso fez com que a nossa régua de administração de pessoas não evoluísse muito. Quando você vai lá para fora, eu já trabalhei muito com empresas do exterior, trabalhei menos com empresas europeias, mais com empresas americanas e mexicanas.
o nível médio de conhecimento de conceitos de RH, ele é muito maior. Um gerente de vendas, um gerente qualquer financeiro, ele aplica muito mais conceitos de RH no seu dia a dia, sem depender do RH, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no geral, a gente tem uma área de RH que concentra todas as necessidades de pessoas. Os gestores, por nunca terem se preocupado muito com isso, terceirizam todas as suas funções de cuidado, de gestão de pessoas para o RH e esvaziam a sua função como liderança. Então, mas mesmo no exterior, não acho que o RH se transformou numa outra área. Eu acho que o RH está ali para fazer a equipe performar melhor. Acho que as alavancas melhoraram. Hoje você tem uma pesquisa de clima que ela é muito mais precisa na leitura das coisas. Hoje você tem sistemas de avaliação de desempenho que automatizam ali o Nine Box, que automatizam uma série de coisas. Mas, gente, a avaliação de desempenho não é de hoje. Pesquisa de clima não é de hoje. A articulação desses raciocínios para melhorar a performance de uma empresa não é de hoje. E também sou muito crítico ao RH pelos modismos que ele costuma lançar, né? O RH é uma área sempre muito... Eu acho que o RH é uma área de atuação bastante consolidada. A gente sabe, cara, que o que a gente tem que fazer não é foguete da NASA, mas toda hora o RH vem com uma mania nova para se reinventar, para usar uma palavra nova que a gente já usa no mesmo, em conceitos parecidos há muito tempo, com outra denominação, outra palavra. Então, isso tudo me leva a falar que, cara, não vem inventar muita moda no RH, faça o feijão com arroz bem feito, com profundidade, né, com penetração no dia a dia da empresa, que eu acho que é o que mais falta, que você vai estar no caminho certo, muito mais do que você querer inventar uma puta moda de aplicar um puta programa hiper inovador sem ter uma base sólida de RH. RH não é novidade, cara. RH não é algo que se reinventa toda hora. Não é. Os conceitos do RH estão muito claros e são muito sólidos. Você precisa ter uma boa remuneração. Em termos de remuneração, você precisa entender o mercado, como está atuando. Você precisa ter uma estratégia. Você quer ficar no primeiro, né, no 10 percentil, 25 percentil. Aonde você vai se colocar? Como você vai avaliar as pessoas de acordo com o nível de agressividade salarial que você colocou? Quais as consequências das pessoas? Cara, isso não é de hoje. E eu acho que a gente ainda patina em entender esses conceitos clássicos de RH. O formato disso pode ser diferente? Pode. Você pode anunciar uma avaliação de desempenho com um vídeo que parece um TikTok. Pô, vai ser muito melhor do que mandar um e-mail. Mas o processo de avaliação de desempenho não é grandes novidades. Não sei se eu respondi tua pergunta, se eu só passei aqui no assunto. O que eu quero perguntar para você, que é algo que é uma situação que ainda é uma verdade quase que absoluta. O gestor se esvazia das condições dele de líder e passa para a área de recursos humanos, e recursos humanos quer sempre passar a bola para ele. Esse é um cenário que no Brasil ele é muito comum, e uma parte significativa dos desafios da área de RH é justamente ficar nesta briga. A pergunta que eu te faço, Paulo, que eu já fiz para outras pessoas nesta mesa é: será que não é hora de alguns RHs assumirem que o gestor não vai querer ser líder? E por que o RH, neste cenário hipotético, por que ele não pode ser o líder da área? Pô, que baita pergunta. Eu vou te responder isso. Eu, primeiro, não tenho uma resposta tão clara. Mas e assim, é uma hipótese simples que eu estou incluso nessa. Eu não consigo responder o porquê não. Deixa eu trazer um temperinho para essa conversa. Tempos atrás eu trabalhava numa empresa que tinha um escritório em São Paulo, comercial e administrativo em São Paulo, e o pessoal de tecnologia e produtos em Vinhedo, região de Campinas. Comercial e administrativo é um sotaque, são os paulistas mesmo, galera que mora aqui. Pessoal de tecnologia, pessoal de Campinas, outro mundo, outra vida, e eu ficava muito brabo e muito decepcionado porque a cultura tinha manifestações diferentes. E eu, como diretor, gerente de RH, eu ficava muito brabo, porque eu falava, não é possível, a cultura é uma só, a cultura tem que ser absorvida pelas duas áreas, a festa de final de ano tem que agradar os dois públicos. E acho que é muito natural para quem é de RH querer ver unificação, né? Querer ver unidade cultural. Ficava muito brabo com isso. Até que um dia eu percebi que não adiantava lutar contra, né? Quanto mais eu queria fazer a cultura ser percebida de forma igual nas duas áreas, mais eu era
eu ficava distante das duas áreas. A equipe de vendas não entendia as ações que eu fazia para tentar atingir o público de tecnologia e vice-versa. E no final das contas eu pensei comigo mesmo e falei, é isso mesmo, as culturas vão ser diferentes. Isso não deve estar escrito em nenhum manual, não deve ter nenhum lugar que fale, olha, fomente culturas diferentes, etc. Por que eu estou falando isso? Eu acho que da mesma forma que a maioria das pessoas de RH, a gente tem um monte de preconceito na cabeça. Preconceitos que eu estou dizendo são ideias pré-concebidas. Sim. Eu tinha a ideia pré-concebida de que as culturas têm que ser percebidas de forma igual. Mas olha que idiotice, né? No mundo que a gente mais fala hoje em dia de diversidade, etc., o RH, e garanto que não sou só eu, tem a tendência a querer pasteurizar as coisas. Pasteuriza em tudo. Pasteuriza no processo seletivo. Um processo seletivo para vendedor, você vai passar numa desses ATS da vida, tem as mesmas etapas da galera de tecnologia. Que loucura, né? Então, acho que foi quando eu percebi que não adiantava lutar contra uma ideia que eu estava olhando, que eu falei, cara, as culturas podem ter sotaques diferentes. E aí, voltando na tua pergunta, por que fica essa briga, né? O líder se exime do papel de liderança, joga para o RH fala, isso não é problema meu, joga para o líder. Por que não, então, o RH assume uma liderança? Primeiro que eu acho que o papel de líder ele tem um papel de condução de times, mas tem um papel de condução técnica também. Segundo que eu acho que a gente não está preparado para isso. Quer dizer, não sei, eu nunca vivi uma empresa em que o RH liderava. Também não sei responder para você por que não. Talvez uma empresa aí possa testar. Mas acho que hoje, o que eu mais vejo próximo da tua ideia são HRBPs que realmente funcionam. Sim. HRBPs que estão no dia a dia, trabalham na área de tecnologia, pegam seu notebook, sentam na área de tecnologia, mas que o gestor, na hora de tomar uma decisão, vira para o RH e fala, e aí, o que nós fazemos? Eu acho que quando chega nesse ponto, a tua pergunta quase que não cabe mais, porque a gente chegou no modelo em que a coisa funciona, apesar do gestor não se preparar para ser um bom líder, apesar do gestor terceirizar, para o RH, pelo menos eles trabalham juntos. E acho que é por isso que talvez o papel de HRBP ele esteja realmente ganhando muita atração ultimamente. O papel de HRBP não é novo, eu já escuto isso desde a minha época de Ambev, mas acho que é isso. Talvez o mercado tenha percebido que, cara, os líderes não vão se melhorar como líderes, o RH não vai conseguir voltar a liderança para o líder, então vamos aproximar a galera, pelo menos o líder toma uma decisão com um pouco mais de embasamento. Faz sentido. Agora a gente, já que esquentamos, vamos falar do Business Partner, também conhecido como HRBP, né? Primeira coisa explica para quem não sabe, qual é o seu entendimento de um HRBP? Como você mesmo falou, é um termo que já existe há pelo menos 20 anos. Eu entendo que em algumas culturas empresariais brasileiras já existia, que era o consultor interno, e em outras não tinha, e aí virou um juntado de muitas coisas. Mas eu quero ouvir de você o que é um HRBP, direitos e deveres. Tentar resumir de forma muito simples, o HRBP é o representante do RH dentro das áreas de negócio. E acho que isso todo mundo compreende, mas ele é também um representante da área de negócio dentro do RH e na mesma medida. Eu não consigo conceber um HRBP que está vendo um processo seletivo atrasar e ele vai lá e ajuda a explicar para o gestor por que a área de recrutamento está atrasando. Não, parceiro. O HRBP tem que ajudar a colocar calor na área de recursos humanos. Ele é representante da área de negócio. Está faltando 2 vendedores na área de vendas. Esses 2 vendedores vão impactar no orçamento. Esse orçamento vai impactar no EBITDA. É responsabilidade do HRBP garantir que essas 2 vagas sejam preenchidas. Então, primeiro, eu acho que essa frase talvez seja a melhor frase para resumir, sem me comprometer com muitas coisas, qual que é o papel do HRBP. É o representante de RH dentro da área e, na mesma medida, mesma intensidade, na direção contrária, representante da área de negócio dentro do RH. Posso fazer uma Claro. inferência? Eu acho que essa segunda parte é muito pouco feita. Ela é a menos compreendida. Ela é a menos compreendida. Cara, o HRBP ele tem que brigar pela área de atendimento, pela área que ele atende. Ela vai brigar para o RH. Com o RH. Exato. Vai puxar a orelha do RH, o que vocês estão fazendo com as minhas vagas? Exato, mas na prática o que eu vejo eu vou defender a minha área. Eu vou defender o RH e eu vou passar, eu vou acalmar, eu vou passar colocar panos quentes Exato. aqui esse cara não é um HRBP. Ou ele não está atuando como um HRBP.
no geral, HRBP estão associados ao RH. São headcounts do centro de custo de RH. Isso. E eu acho que isso distorce um pouco a ideia da atuação do HRBP, porque como que ele vai brigar com a galera? Brigar. Não é briga, mas é Que é do time teoria dele. é do time dele. Se eu brigo com o cara do recrutamento e seleção, como é que eu fico com o diretor da área que responde por aquela área também? Então, eu acho que para a gente conseguir atuar como HRBP, a estrutura de RH tem que estar madura também, porque senão você vai cobrar o departamento pessoal de uma atualização na tabela salarial, o cara do DP vai ficar ofendido porque você não ajudou ele a encobrir ou deixou a bunda dele exposta. Exato. Então, acho que é onde as pessoas mais têm dificuldade. E tem dificuldade muitas vezes porque não conhecem da área de negócio. Ah, tá faltando 2 vendedores? Quanto que isso vai impactar na meta? Não, a galera nem sabe qual que é a meta de vendas no geral da área de vendas. Então, apesar de ser uma frase simples, é uma frase que acho que esconde ou guarda muito conceito, né, para as pessoas de RH. Se você não está representando a tua área de atendimento dentro do RH, você não é HRBP. Muito bom. Cara, isso vai dar... Isso vai dar pano pra manga, cara, porque é um pensamento que eu não tinha ouvido até agora. Faz sentido ou eu falei uma maluquice aqui? Cara, faz sentido. E como você falou, responde um pouco da minha pergunta de por que não, já que a liderança técnica não quer se tornar líder, por que o RH não assume de vez isso? Eu acho que, eventualmente, esta posição, esta demanda, pode resolver uma parte significativa das coisas. Agora, Edu, tem um outro fator aí. Eu sou muito crítico ao RH, eu sei, mas eu sou de RH. É aquela história, bate no meu, só quem bate no meu irmão sou eu. Né? Eu falei que o HRBP é o representante do RH dentro da área de negócio, o representante do RH... Cada empresa vive uma realidade. Sim. Cada empresa tem um nível de necessidade, tem uma necessidade específica e etc. Em determinada empresa, cara, o HRBP vai ter que colar bexiga na parede para o aniversariante do mês. E naquele momento aquilo faz sentido. Para outras empresas é um absurdo alocar um HRBP para fazer isso. Às vezes um HRBP vai ter que garantir a folha. Vai ter que dar uma olhada ali para ver se a folha fechou certinho, se não vai ter nenhum gap. Numa empresa menor que não tem uma estrutura, talvez o HRBP tenha que fazer isso. Em empresas maiores, talvez o HRBP tenha uma cadeirinha muito maior. Então, quando eu coloco essa relação, né, de que o HRBP é o representante do RH na área e da área no RH, a gente tem que lembrar que empresas são muito diferentes, e, portanto, não existe uma descrição de HRBP que seja universal. Se tiver, muito provavelmente ela vai estar errada em 80% dos casos. Mas eu acho que se a gente ficar com essa ideia de que o HRBP é alguém que conhece de RH, vai lá ajudar a área, mas precisa conhecer a área também e entender o que o RH pode melhorar, se ele entender que o trabalho dele é flutuar entre essas áreas, ele vai estar se colocando como um HRBP muito melhor. De novo, eu falo muito quanto o HRBP tem que conhecer as áreas de negócio, isso não quer dizer que ele tem que aprender a vender, isso não quer dizer que ele tem que aprender a programar. Mas, pô, se ele não sabe como é que funciona o processo de criação de um software SaaS, se ele não entende como funcionam as sprints, se ele não entende como é dividido o time de produção de um produto, se ele não entende como que a área de QA interfere no deploy, ele não pode ser um HRBP. Ou não pode ser um HRBP pleno, sênior, né? Ele pode estar ali começando, etc., mas a função de HRBP eu acho que é essa, de você conseguir gravitacionar entre dois mundos, um mundo típico de back-office, que é o RH, um mundo típico de muito específico como tecnologia e conseguir fazer com que uma área apoie a outra. Mas não é fácil, né? Como eu falei, a função de HRBP é diferente para cada empresa. Os cursos que existem por aí de HRBP, eu acho que ensinam muito o beabá, né? Muito ali Pô, não estou falando mal de quem faz curso de HRBP, não. Eu acho que é necessário porque a formação acadêmica não traz isso para a gente. Mas eu acho que, de novo, a ideia do HRBP, eu acho que ela ainda está muito na superfície. Eu acho que falta a gente entender realmente o que é HRBP para poder começar a discutir RH com mais propriedade, um nível mais profundo. E aí, eu acho que já cabe para a gente falar um pouco de HR Labs. O que é HR Labs? Como que surgiu? Qual a missão? Boa.
A HR Labs surge, eu acho que de uma conversa minha com o Vitor Hugo. Um beijo para você, Vitor, que é meu sócio na HR Labs, junto com a Jaque Garuti. Enfim, o Vitor começou a ver algumas postagens minhas falando de RH de uma forma nua e crua, né? De uma forma muito sem papas na língua, falando aquilo que eu realmente penso. E ele me contou que ele faz parte de uma comunidade voltada para vendas, não tem nada a ver com RH, e que ele também, por trabalhar com RH, ele não é uma pessoa, não é um executivo de RH, mas ele sempre vendeu serviços para RH. Ele falou: Paulão, não existe nada no mundo de RH, não conheço uma comunidade, um grupo de pessoas que esteja se propondo a falar de RH de uma forma formativa, de formar pessoas, de querer instruir as pessoas, mas de uma forma mais sênior, né? O que a gente vê por aí são esses cursos básicos de formação. E foi uma ideia que foi acontecendo, a gente acho que se reuniu umas 2, 3 vezes, esboçando alguma coisa ali no PowerPoint, até que no dia 2 de agosto de 24, a gente está fazendo 6, 7 meses agora, a gente fez o nosso primeiro post. E de lá para cá, do dia 2 de agosto de 2024 para hoje é dia 19? 21, perdão. Dia 21 de fevereiro, nós estamos para virar 4.000 seguidores. Eu acho que essa é uma baita conquista, Sim. Tanto minha, quanto do Vitor, quanto da Jaque Garuti, que entrou com a gente. Porque a gente olha para as comunidades de RH, nenhuma tem muito seguidor, e quase que nenhuma delas fala de RH na profundidade que a gente fala. Então, eu acho que o que nos deixa muito feliz é que a gente está falando de coisa séria, a gente não está usando meme, a gente não está usando frasezinha bonita, a gente está indo em assuntos muito chatos de vez em quando, mas despertando o interesse da galera por nós falarmos, acho que de uma perspectiva mais madura, mais provocativa, mostrando que o RH não é só uma fórmula de bolo. Eu acho que isso vem conquistando a atenção das pessoas. E para a gente está sendo um baita de um prazer fazer HR Labs, né? Jaque e Vitor, nós três nos revezamos ali na produção de conteúdo. A gente fica muito surpreso ao perceber que quando a gente fala a verdade, Sim. sem enrolar, as pessoas gostam, porque é diferente do mundo do LinkedIn que a gente tanto vê, né? O LinkedIn virou todo mundo feliz, todo mundo feliz, a empresa, bom emprego, todas as voando. pessoas, todas as empresas perfeitas, todo mundo com orgulho de pertencer, todo mundo com selinho, Great Place to Work, todo mundo, cara, desculpa, duvido que isso seja realidade de 80% das pessoas. Então, acho que HR Labs, a gente descreve a HR Labs como uma comunidade feita para pessoas que querem se desenvolver na carreira de RH, que estão cansadas de consumir as mesmas fontes e que querem aprender a pensar RH mais do que só executar as fórmulas de bolo. Para onde HR Labs vai? A gente está entendendo, descobrindo ainda se vai ter mais cursos, se vai ter formação, etc. Mas acho que a pedra fundamental, aquilo que sedimenta e que a gente nunca vai mudar é, em The HR Labs, a gente fala do RH, do dia a dia, com profundidade. É isso que The HR Labs faz. Putz, às vezes colocamos o dedo na ferida? Colocamos, é necessário. Ficamos com medo de perder seguidores? Ficamos. Normal, mas eu acho que o mundo cansou, a galera cansou do mundo de LinkedIn e quer consumir a verdade dos fatos, né? A verdade das ruas, para conseguir pensar um pouco mais e evoluir em termos de RH. É isso mesmo. Vocês já tiveram algum tipo de... Me fugiu agora a palavra. Algum tipo de retaliação por algo que vocês já postaram ou não? Retaliação não. Porque no LinkedIn ele funciona numa margem tão distorcida da realidade que quando você faz alguma coisa errada, raramente alguém fala. Simplesmente... Eu acho que teve duas coisas, né? Duas passagens que eu falei, putz, olha que engraçado. A primeira foi quando a gente fez um post sobre layoffs. Puta post bacana. Quer se preparar para o layoff? Responda essas perguntas. Post sensacional, um monte de curtido, um monte de gente mandando, cara, isso aqui é um manual para um layoff e tal. Teve uma chata, desculpa você, eu achei você chata naquele momento, que falou assim, isso não é um layoff. Layoff é não sei o quê, isso é uma demissão em massa. Então, assim, o que eu percebi ali foi, putz, quando a gente fala coisas que não são óbvias, a galera tenta encontrar o erro para falar que alguma coisinha, né? Isso foi um ponto. Mas nada de relevante, né? Só para entender como esse mundo funciona. E uma outra vez foi num texto que eu escrevi, eu não lembro o que eu estava escrevendo, mas eu falei, e no final das contas isso vira uma
uma relação esquizofrênica. Eu estava falando de RH, que o RH se propõe alguma coisa, faz outra coisa, e isso é uma relação esquizofrênica. E a gente recebeu uma mensagem falando, olha, quando você usa o termo esquizofrenia, você está usando um termo capacitista e etc. Eu falei, cara, tá bom, tá certo. Se tivesse sido Paulo Leitner a escrever aquilo, eu ia falar, meu amigo, vai passear. Como foi de HR Labs, em que a gente tem uma postura, tem uma proposta diferente, eu falei, cara, tá certo. Sim. Eu não posso ficar caindo nesse tipo de armadilha. Mas não, retaliação não. Pelo contrário, eu acho que é engraçado falar isso, eu acho que a gente tá tendo um reconhecimento muito bacana. Pô, eu tô aqui, né? The HR Labs tá aqui, nesse podcast Techers. Caramba, em 7 meses, eu acho que isso me dá bastante orgulho. Sim, porque é genuíno. E o LinkedIn, ele tem correntes, ele tem uma série de perfis lá dentro que ficam dourando a pílula. Sim. Só que, cara, uma parte significativa dos executivos e das pessoas que trabalham no mercado corporativo, que estão no dia a dia, como você bem falou, estão de saco cheio. As mesmas postagens, as mesmas coisas, o mesmo blá blá blá, que não funciona. Então, de uma maneira muito simples, quando surge alguém que começa a trazer realidade, tangibilidade para soluções, isso precisa ser exposto. A gente tem a gente ponderou muito na HR Labs, né? Eu, Vitor e a Jaque, porque uma coisa é o posicionamento do Paulo. Sim. Paulo Leitner, eu tenho meu perfil, eu posto Sim. no meu perfil. Outra coisa é o que a HR Labs se propõe. Eu, Paulo, quando eu sou crítico ao RH, eu sou crítico porque eu acho que tem 80% dos profissionais de RH não valem trabalhar no RH. Desculpa, gente, é o que eu acho. The HR Labs é uma empresa, uma iniciativa que propõe a ocupar um gap de conhecimento que eu, Paulo, aponto. Eu, Paulo, sou crítico, mas The HR Labs visa fechar esse gap. Então, eu acho que, de novo, na HR Labs a gente tem um posicionamento muito mais acolhedor com as pessoas, muito mais entendendo o quanto falta de conhecimento, e a gente vai trazer esse conhecimento, mas eu, como Paulo, eu sento a mão no RH, porque, cara, eu acho um absurdo o que eu vejo de gerente, de diretor de RH fazendo por aí. E como que é para você, Paulo, ocupar esses dois espaços? Cara, é divertidíssimo. divertidíssimo. Essa loucura. É divertidíssimo. Outro dia o Vitor, eu não lembro se foi o Vitor ou a Jaque, meus sócios, que falaram assim, eu não sei em quem que o Paulão se transforma na hora de escrever os posts da HR Labs. Mas eu me sinto muito à vontade escrevendo. De novo, eu acho que eu sento numa outra cadeira quando eu me sinto HR Labs. Uma coisa é o Paulo, um cara que já viveu muito, tem sua opinião dura. Outra coisa é quando esse mesmo cara escreve num canal que se propõe a educar as pessoas, se propõe a trazer referência para as pessoas. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo para mim sentar na cadeira quase professoral da HR Labs. É muito gostoso, mas o Paulo é um cara muito mais crítico do que isso. Você, quanto educador, pessoa que dá um letramento sobre determinado assunto, quais são as dúvidas mais comuns que surgem ali nos inbox? A gente não dá muita chance para as dúvidas que aparecem aí serem muito simples, né? Porque a gente trata de assuntos um pouco mais complexos. Mas acho que o papel do BP é algo que sempre vem. Ainda é confuso para muita gente, né? Eu posso fazer isso ou não? Eu posso fazer aquilo ou não? É papel do BP isso ou não? Então, eu acho que essa que é uma pergunta que deveria estar na ponta da língua de todo mundo que se propõe a fazer isso. É uma dúvida frequente, que toda hora volta, etc. Eu acho que dúvidas mais objetivas, eu acho que a gente tem alguma coisa de remuneração. Qual que é o salário? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Mas, de novo, eu acho que a gente não aborda os temas tão simples assim. A gente aborda todo tipo de tema, né? Hoje, a postagem de hoje é sobre a importância do departamento pessoal e quanto as pessoas, no geral, acham que o departamento pessoal é uma área mais operacional, etc. Departamento pessoal é o coração de qualquer empresa. A empresa fica sem BP, tá? Não fica sem departamento Exato. pessoal. É o coração de qualquer empresa, porque ninguém trabalha de graça. Então, assim, eu acho que no curso que a gente deu, a gente fez um curso só, que acho que foi um curso muito experimental do nosso lado. Nunca tínhamos criado um curso sobre HRBPs. Eu acho que foi um curso formado por pessoas mais seniors em termos de RH, então eram gerentes e coordenadores, não tinha nenhum diretor e também não tinha analistas ou estagiários. Mas eram sempre perguntas
nos quais eu via que as pessoas queriam entender não a minha resposta, mas qual raciocínio a gente tem que exercitar para encontrar a melhor resposta. Então, por exemplo, Paulão, o que você pode me falar sobre orçamento? E aí eu passeava no tema orçamento, as pessoas falavam, putz, mas e aqui, ali, etc. E elas iam, acho que, criando o conhecimento que elas precisavam através do input de alguém que já passou por aquilo. Então, eu acho que pode ser que eu esteja errado, você aí me responda. Quando eu imagino como que as pessoas enxergam The HR Labs, não acho que elas enxergam The HR Labs como um manual de como se tornar RH. Manual de ser HRBP, acho que tem outras pessoas fazendo. Mas eu acho que quando olham para The HR Labs eu já sei o que eu conheço, eu estou diante de um problema, eu não estou sabendo criar o raciocínio na minha cabeça para chegar na solução. Eu acho que é aí onde The HR Labs entra. Hoje, vamos ficar por aí? Provavelmente não. A gente acho que percebeu que nesses 6, 7 meses e com interação de 4.000 seguidores no nosso perfil, tem espaço para a gente ajudar profissionais de RH a se formarem e não se formarem no básico, se formarem no raciocínio. Vocês nunca vão ver The HR Labs dando receita de bolo. Eu acho que o que The HR Labs quer fazer é fazer as pessoas pensarem um RH, coisa que não aprenderam na faculdade. Né? Na faculdade a gente aprende ou psicologia, ou quando vai fazer uma faculdade de gestão de recursos humanos, a gente aprende as receitas de bolo. Olha, processo seletivo é assim, departamento pessoal é assim, treinamento é assim, mas você não aprende a raciocinar como aquilo. Então, acho que é um pouco isso. The HR Lab se propõe a fazer as pessoas raciocinarem RH, seja no nível C-level, seja no nível gerente, coordenação, seja talvez ali no nível de formação. O que a gente nunca vai fazer, o que eu me recuso a fazer, e que meus sócios compraram essa ideia, a gente nunca vai baixar o nível das discussões em The HR Labs. A gente pode falar de festa junina? Pode. Mas, cara, a gente vai falar de festa junina de uma forma estratégica. Vem cá, é momento de vocês gastarem dinheiro com festa junina? Vai fazer sentido? Como é que isso vai pegar diante da cultura da empresa que acabou de fazer um layoff? Não tem problema nenhum. Que paçoca que a gente vai comprar? É uma discussão simples, mas muito pertinente. E que com certeza deve ter um monte de empresa que nos 2 anos que passaram fizeram isso. Porque eu tenho uma memória de ter visto isso no LinkedIn. De ter visto o quê? Teve um layoff há 2, 3 meses atrás, e aí de repente fazem uma festa poupuda depois. E aí? E aí? Né? Cara, a gente quer falar de a festa junina? Não vou falar de paçoca. Se tudo tiver resolvido, podemos entender. É paçoca, é vinho quente, o que vai servir? Mas eu acho que mesmo uma pergunta simples como e festa de junina, eu acho que tem raciocínios mais sérios de RH para serem feitos. Muito bom, Paulo. Eu sei que você falou que na tua cabeça você tem a percepção de poucas mudanças desde que você começou a trabalhar com recursos humanos. Tem alguma tendência que você está vendo que pode ser de fato incorporada no dia a dia da área nos próximos 2 ou 3 anos? Inteligência artificial, mas Automação, né? Eu acho que a automação, o RH sim tem muita coisa burocrática, mas me preocupa isso, tá? Eu não quero parecer um chato que sou contra a tecnologia. Talvez eu esteja ficando um velho, mas a minha preocupação é o seguinte: vamos ver o que aconteceu com o recrutamento e seleção nos últimos 8 anos, 9 anos. Eu sou de uma época que a gente tinha a Cato como sistema. Em 2012, acho que o LinkedIn chega no Brasil, com Milton Beck. Sim. E a gente foi começar a ter os ATS realmente sendo introduzidos no mercado, acho que a partir de 2018, 2019, 2020, quando chega a pandemia, que eles realmente se estabelecem. E eu acho que o mercado emburreceu com isso, tá? O exemplo que eu dei até esses dias, não lembro com quem que eu estava falando, é o exemplo do GPS. Eu comecei a dirigir em São Paulo em 1998 com o Chevette que meu avô me deu, e eu ia para qualquer canto. Eu ia com qualquer canto de São Paulo, nem o guia usava. Eu sabia mais ou menos, Zona Leste, Zona Norte, eu ia para lá, perguntava, chegava no lugar onde eu precisava. Até que veio o GPS. E quando veio o GPS, eu transmiti para o GPS a responsabilidade de guiar o meu carro, de falar para onde que eu tinha que ir. Hoje eu não sei, eu moro aqui no bairro da Saúde, eu não sei da Saúde para Campo Belo por conta própria, eu preciso de um GPS.
E eu acho que no RH aconteceu a mesma coisa, né? Quando a gente olha para as equipes de recrutamento e seleção, no geral são as equipes mais júniores, porque é onde a galera entra, no geral, para recursos humanos. E o que aconteceu nos últimos 8 anos? Esses caras aprenderam a parametrizar a TS. Eles não aprenderam a achar os melhores candidatos. E aí a gente vê hoje a situação no qual a área de recrutamento e seleção é a mais odiada dentro do RH. Se você fala que você trabalha com recursos humanos, recrutamento e seleção, a primeira pergunta que vão te fazer é por que vocês não dão respostas? Por que os processos seletivos são tão ruins? Ou seja, a tecnologia que deveria servir para melhorar a qualidade de um serviço ocupou o espaço, né, que as pessoas deviam entender como o processo seletivo funciona, e hoje o que a gente tem é um bando de gente, não estou falando de você, Chiquinha, você sabe fazer RH, mas a maioria das pessoas que trabalham com recrutamento e seleção aprenderam a parametrizar sistema. Você pergunta para as pessoas como que se conduz, tira o ATS. Não sabem conduzir o processo seletivo. Não sabem escolher o melhor candidato. Não sabe. Se o ATS não cuspiu lá na frente quem que é o melhor candidato, ele não sabe quem que é. Então, apesar de eu achar que sim, a automatização e, de alguma forma, a inteligência artificial preditiva vai ter um espaço no RH, com o ChatGPT a gente consegue fazer análise sobre uma base de folha que a gente jamais conseguiria fazer no Excel. Mas eu tenho muito medo disso acabar de tirar o pouco conceito que a gente tem de RH da cabeça das pessoas e indo para uma automatização como essa. Eu acho que outras tendências, né? A gente tem que voltar a recrutamento e seleção de uma forma menos robotizada. Quer robotizar, quer automatizar? Legal, mas você tem que ter mais de 20 vagas abertas do mesmo perfil para você automatizar isso. Senão, vai um pouco mais humano na história, que você vai ver que o resultado lá na frente é muito melhor. As pessoas deixam de sentar a bunda na cadeira por 2 horas e o outro lado da moeda disso é que eles não conseguem ter um bom candidato lá na frente. Automatizam muito, mas a qualidade do processo seletivo acaba ficando baixa. Então, também não me preocupo muito em entender qual que é a próxima tendência. Eu acho que eu já estou, talvez, na curva descendente da minha carreira, né? Já não estou mais correndo para crescer na minha carreira, já não estou mais atuando dentro de empresas. Mas seja lá a tendência que vier, eu espero que a galera não cometa o erro de automatizar tanto a ponto de esquecer como é que se faz as coisas. Porque se você esquecer como é que se faz as coisas, tua automatização pode ser ótima. O resultado lá na ponta vai ser uma porcaria. Você falou que você está já talvez numa descendente na tua... Na minha carreira corporativa, isso. Tá? E aí, qual é o próximo passo? Temos? Engraçado isso. Eu tô há 1 ano empreendendo, 1 ano e pouco. Acho que muita coisa aconteceu nesse período, né? A HR Labs é uma das iniciativas, mas eu tô com a iniciativa com a Voice também, que é uma consultoria de Expert Network, junto lá com o Rafael, com o Ricardo e com o João. Tenho meus projetos particulares, então eu acabei de ajudar uma empresa a fazer um layoff, né? Foi um projeto super bacana. Mas acho que mais do que querer responder quais que são os próximos passos, eu acho que sim, em HR Labs eu acho que a gente quer ampliar, aprofundar, começar a ter cursos, formar a galera, eu acho que com melhores conceitos. Mas eu estou percebendo que o conhecimento que eu tenho em RH ele é muito valoroso para diversas outras pessoas. Então, eu acho que estou me tornando um consultor, me sinto muito júnior como consultor, né? Uma coisa é você ter esse diretor o tempo todo, com o poder que o diretor tem, com a execução de um diretor. Outra coisa é você mostrar para pessoas como que as coisas poderiam ter sido feitas ou poderiam ser feitas. Então, os meus próximos passos, como Paulo, baita de uma interrogação, e estou adorando essa interrogação. Estou aprendendo que empreender, apesar de ser difícil, porque a gente não tem ali o nosso salário no final do ano, no final do mês, cara, parece que eu quebrei uma corrente que prendia meu pé, né? Eu estou vendo que o mundo é muito mais amplo, tem muito mais oportunidade do que só assinar uma carteira. Mas acho que o futuro da HR Labs é a gente ampliar um pouco, cada vez mais, a gente quer começar a participar de Conar não, porque eu sou muito crítico ao Conar, mas de RH Summit, começar a dar um pouco mais nossa cara. E uma coisa que a gente faz é, a gente quer estar bem acompanhado, né? A gente nunca vai chamar alguém babaca para falar na HR Labs. A gente nunca vai fazer pergunta tosca na HR Labs. A gente quer que as pessoas falem a verdade do que elas viveram. Não para agradar ou desagradar as pessoas, mas, cara, é a verdade que a gente está buscando.
Se não é verdade, vai pro LinkedIn, volta pro Instagram, etc. Então, eu fico muito animado com o futuro da HR Labs. Eu acho que esse primeiro meio ano da nossa existência foi incrível para mim, para a Jaque e para o Vitor. Eu acho que esses primeiros 6 meses de 2025 vão ser fundamentais para a gente entender o que a gente vai realmente ofertar para o mercado, agora que a gente conquistou, acho que alguma certa autoridade. Mas a HR Labs acho que vai ficar bastante grande há algum tempo. Muito bom. Dicas de livro, filme, série que você tem visto, que você queira indicar. Pode ser para caralho disso, recursos humanos, alguma coisa, ou não? Ou tá simplesmente música? Eu não vejo TV. Você não vê TV aberta ou não vê TV? Eu não vejo TV, cara. Eu não vejo TV. Meu tempo livre eu jogo xadrez, videogame, toco guitarra. Último disco que você ouviu? O último disco que eu vi foi Sgt. Pepper's Heartburn, né, do Beatles, pela 50ª vez. Por que ele é tido como talvez um dos 5 maiores discos de todos os tempos? Primeiro tem um contexto histórico, né? A música até ali era uma música muito quadradinha. Os próprios Beatles eram os reis do iê. Talvez no Revolver eles já tenham tirado um pouco o cabeção, mas eu acho que é um disco que experimenta a criatividade musical de uma forma muito diferente da época e muito diferente da música que se faz hoje. Então, você me pediu alguma dica pro cérebro, né? Para pulsar o cérebro. Primeira dica, escute Sgt. Pepper's dos Beatles. E a segunda dica, joguem xadrez. Xadrez é um jogo que eu descobri, deve ter uns... Meu avô me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha 4, 5 anos. Mas acho que faz uns 5 anos que eu tô... Todos os dias você joga? Todo dia, toda hora, né? No celular ali, no chess.com, jogo uma partidinha. E, aquilo é... Eu jogo com a minha esposa e eu nunca ganhei dela. Preciso estudar um pouco mais. Nunca ganhei, cara. Ela gosta? Ela joga mesmo? Ela gosta. E claramente ela se diverte com isso, com a minha incapacidade. Mas um dia eu chego lá. Eu acho divertidíssimo. As pessoas acham um jogo chato, parado, etc., mas não é. É muito bacana. Paulão, pra gente terminar, qual foi o ponto alto da tua carreira, o ponto mais alto e o mais baixo? Eu acho que foi o mesmo. Eu acho que foi Cortex. Não, pera, deixa eu voltar um pouco essa resposta. Eu acho que o ponto alto e o ponto baixo foram o mesmo. Eu acho que quando eu mais conheci de RH foi quando eu cansei dessa história. Foi quando eu percebi que, mais do mesmo, sério? Né? Vou ter que de novo criar um time, vou ter que de novo desenvolver pessoas. Eu acho que eu cansei. Não sei se foi pela minha idade ou não, mas eu acho que foi... Eu digo que foi o ponto alto e o ponto baixo, porque foi quando eu criei coragem de falar, cara, eu conheço tanto disso aqui que eu vou por conta própria. Foi o ponto baixo porque eu nunca senti tanto medo na minha vida, empreender. Né? Hoje está delicioso, 1 ano e meio depois, consegui pagar as contas, estou pagando conta, mas os 6 primeiros meses empreendendo foram assustadores, porque você não está ganhando, você vê... Só vê saindo. Você vê tua conta bancária baixando, você sabe fazer conta, você sabe quanto tempo você tem. Mas hoje... Eu não vou dizer que eu gostaria de ter empreendido antes, porque eu entendo que tem tempo para as coisas na nossa vida. Mas, foi uma trajetória bacana esse primeiro ano. Então, eu acho que foi o meu ponto baixo, porque eu falei, preciso mudar, não estou mais feliz, mas foi o ponto alto, porque eu dei uma guinada na minha carreira que todo mundo vai ter que dar em algum momento. Né? Sinto te informar, mas o mundo corporativo não vai te absorver até você ter 70 anos, acostume-se com isso. E eu acho que eu tomei a decisão no momento em que eu conseguia, tinha fôlego, passei medo, mas deu certo. Muito bom. Últimas palavras neste podcast, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Para de aplicar a fórmula pronta, começa a pensar no que está acontecendo, para de aplicar cartilha que você viu no Google, comece a entender o que está acontecendo na tua empresa e entender quais são as variáveis que estão na tua mão para você mudar a tua realidade. Se você não começar a entender a realidade da tua empresa, seja pela perspectiva de RH ou de negócio, meu amigo, me desculpa, você está fadado a ser aquele RH que vai ser sempre um analista, sempre um coordenador e não vai conseguir efetivamente criar mudança e valor para a empresa que paga o teu salário. Algo mais? Não, só isso. Bom, né? Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até semana que vem.